todas e todos. Estou muito feliz de poder estar aqui dialogando um pouquinho com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Camila Mantovani, tenho 24 anos, eu fui estudante de Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu sou estudante de Teologia, estou vivendo aqui na Costa Rica já tem 4 meses mais ou menos, fora do Brasil. E sou cristã, evangélica, sou da Igreja Batista do Caminho, aí no Rio de Janeiro. E sou uma curiosa, não sou acadêmica, não tô partindo aqui de desse lugar acadêmico, né, pra falar, eu tô partindo de um lugar muito meu, enquanto cristã, curiosa com a teologia, enfim, enquanto cristã ecossocialista, eu diria, e agradeço muito essa chance de poder estar aqui dialogando um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acho que quando a gente tá falando de meio ambiente, ecologia e cristianismo, é sempre muito importante, primeiro, fazer um resgate do quanto de desgraça a teologia hegemônica, o cristianismo hegemônico provocaram até hoje, quando o debate é meio ambiente, né? Tem duas coisas, assim, que eu costumo analisar que são grandes provocadores, ou provocadores não, mas acho que são alimentadores de parte da barbárie que a gente tem com relação ao meio ambiente hoje, relacionadas a cristianismo e a teologia. Uma delas é um pouco de uma herança platônica, assim, que é muito forte no cristianismo, que é da negação do material, né? Eu foco muito no campo das ideias, porque o campo das ideias é o que é o perfeito e a matéria é imperfeita. Com isso, dentro do cristianismo, você sempre reforça muito uma preocupação com a alma, com o espírito, com o pós-morte, com o paraíso, com o inferno, com tudo que vem depois, e expressa ou melhor, não expressa nenhuma preocupação com qualquer coisa que tenha a ver com o material, né? Com o concreto, com aquilo que a gente tem aqui hoje para cuidar. Isso faz com que a gente tenha uma teologia muito bizarra de negação dos corpos, né? O que faz, por exemplo, a gente entender muito fácil porque que poucas igrejas, por exemplo, se manifestam diante da situação de genocídio da juventude negra no Rio de Janeiro. Apesar de saber que existem as exceções, né? Graças a Deus. Mas é isso, existe uma preocupação, zero preocupação com o concreto, com o material, com os corpos. Existe uma negação, na real, de tudo que é matéria aqui hoje. E isso também se expressa na relação com a natureza, obviamente. Então, assim, pra que eu vou me preocupar com todo o processo de exploração desenfreado da natureza, se na real o que importa é o que vem depois, né? E isso introjetado na cabeça das pessoas gera uma despolitização absurda, assim, absurda com relação a esse debate. Eu acho que a outra coisa é uma construção teológica que eu costumo chamar de teologia da dominação, que é exatamente reforçar textos bíblicos a partir de traduções. A gente sabe que não existe neutralidade, eu defendo muito isso, que não existe neutralidade, então, inclusive, quem traduziu a Bíblia traduz também a partir de um lugar. E é impressionante perceber as grandes alterações e mudanças com os processos de tradução da Bíblia. E é muito interessante, porque ao longo do tempo a gente se distanciou daquilo que estava no original, né, do ser humano, de um chamado de Deus para o ser humano para ser o cuidador de toda a criação. E a gente se aproximou de uma leitura que é uma leitura do ser humano enquanto dominador de toda a criação. E as pessoas leem isso na Bíblia e reforçam isso. Não existe problema com a exploração da natureza, não existe problema com a indústria da carne, não existe problema com o especismo, não existe problema com a devastação ambiental, não existe problema com as mineradoras, não existe problema de ter mais hidrelétrica, não existe problema com nada, porque na real o homem é a coroa da criação e ele tem o direito de dominar sobre tudo que existe e tirar proveito disso. E isso é muito sério, isso é muito grave. E eu considero que isso, assim, é muito responsável, essa teologia hegemônica entranhada na mente das pessoas. E se a gente entende que, falando de América Latina, a maior parte da população latino-americana é uma população religiosa, e aí se a gente for fazer um recorte, é majoritariamente cristã. Então, assim, esse tipo de teologia entranhada na mentalidade das pessoas, o que não provoca, né? O que não legitima,
Isso é muito triste principalmente para pessoas como nós, cristãs, evangélicas, que reivindicam uma tradição no cristianismo que é uma tradição subversiva, uma tradição anti-imperial, anticolonial. E pra gente é muito duro ver como esse tipo de construção hegemônica na teologia faz com que as pessoas justifiquem todo o grau de barbárie que a gente tem acontecendo hoje, com relação ao meio ambiente, com relação à natureza. Eu acho que aí o interessante é como que a teologia ecofeminista ela surge exatamente como uma resposta desses corpos que são marginais, uma resposta desses corpos que são territórios, uma resposta a partir dos territórios que a gente está pisando, do chão que a gente está pisando, uma resposta a esse tipo de teologia de dominação. Até porque quando a gente está falando de dominação, a gente não está falando do homem como dominador de toda a criação, a gente não está se referindo à humanidade como dominadora de toda a criação. A gente está se referindo ao homem mesmo, literalmente. Então, assim, ao homem. E aí, se a gente for fazer o recorte e parar para pensar em toda a apropriação que a Europa fez do cristianismo, né, e o embranquecimento todo dele, a gente percebe também que não é qualquer homem, o homem branco, ou seja, o homem branco como dominador de tudo que existe, inclusive das mulheres, né? Então, assim, o patriarcado tá muito associado com tudo isso, então a gente não consegue desfazer, na verdade, essa relação, né? Entre patriarcado e a destruição, a exploração de toda a natureza, assim, a relação é muito próxima, e é exatamente por isso que a teologia ecofeminista ela surge para trazer uma outra perspectiva e para trazer uma resposta a partir desse lugar, que é o nosso lugar, né? Enquanto mulheres que também são exploradas como a terra é explorada, são exploradas como os animais não humanos são explorados, enfim. E isso é uma resposta, né? Surge de uma resposta. Acho que com o tempo, infelizmente, a gente passou a demonizar a deusa mãe, criadora de toda a vida, a Terra, e passou a olhar única e exclusivamente para um Deus Pai que está no céu, né? Ou seja, é isso, eu prefiro olhar para o céu, para aquilo que está distante, para aquilo que não é concreto, do que me comprometer com as exigências que o chão que eu piso me fazem, né? As exigências éticas que o cristianismo, a partir desse chão que eu piso, me fazem. E isso é muito sério. A gente tem tanto essa gana de fazer esse trabalho com mulheres evangélicas, com mulheres cristãs, com relação à teologia ecofeminista, exatamente porque a gente entende o potencial revolucionário que tem nisso, né? Que tem nessa proposta, o potencial transformador de realidade que existe nessa proposta, que é exatamente repensar isso, é de repensar primeiro o homem como dominador de tudo que existe e passar a estabelecer uma relação que é uma relação de reconexão com a natureza e de se enxergar como parte, como extensão dela. Eu não domino, eu não tenho essa lógica de dominação porque eu entendo que eu sou parte disso que eu quero dominar. Ou seja, não faz o menor sentido. E aí, refazer essa conexão, né? E construir também uma teologia que faça com que a gente tenha o olhar para a natureza, que é o olhar de um lugar onde Deus se expressa, onde Deus se manifesta. Se Deus se manifesta na natureza, se Deus se manifesta nas árvores, como é que eu posso ficar indiferente diante de tantas madeireiras destruindo a Amazônia, sabe? Se é um lugar onde Deus se expressa, se é um lugar onde Deus se manifesta. E aí, a partir daí, a gente consegue, aos poucos, ir alimentando os processos de resistência e ir trazendo consciência para a galera que está dentro da igreja, para que a galera compreenda o quanto aí numa linguagem bastante cristã, vocês me desculpem, o quanto é diabólico essa construção teológica hegemônica que faz com que a gente tenha se distanciado tanto e tenha, por muito tempo, justificado ou se calado diante da barbárie contra a natureza. E é mais ou menos isso, a gente faz um trabalho muito interessante, principalmente com mulheres campesinas, com mulheres agricultoras, muitas vezes com mulheres quilombolas, algumas vezes com mulheres indígenas, enfim, que já são convertidas. A gente não faz nenhum trabalho de evangelização ou de tentativa de converter as pessoas, só para deixar nítido aqui. Eu sou bem contrária a isso, na real. Mas é um trabalho muito de formiguinha, assim, muito de roda de conversa, de fazer leitura popular da Bíblia, às vezes, inclusive, leitura popular antiespecista da Bíblia, e pra gente tem sido muito rica essa experiência de poder fazer isso com as mulheres, de poder compartilhar um pouco dessa nossa perspectiva teológica, né?
É isso, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o debate de vocês aí. Muito obrigada de novo pelo convite e até a próxima.